Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Hoje a aula vai ser sobre variáveis, né? A gente vai tratar o que são as variáveis, como usar, que elas são, né? Principalmente quando se trata na linguagem C++ e no Spark do Hino, que a ideia é que a gente vai usar para modificar o Spark daqui para frente. Então vamos começar. O que são variáveis? É como uma caixa onde você coloca valores ou dados e pode mudar o que está dentro dela quando quiser. Temos diferentes tipos de variáveis em C++, onde o primeiro você nome o tipo e que vai colocar em seguida e coloca exatamente o que informou. Então, contextualizando, uma variável é basicamente um local onde você armazena um dado ou um valor que você queira. Você escolhe o nome para sua variável e você também tem que informar o tipo dela para dar conta, para dar certo, entendeu? Aqui deu um exemplo. Imagina que você tem dois potes vazios e quer colocar borboletas em um e flores e no outro, né? Para identificar que você escreve em um os insetos e o outro planta. E dessa mesma forma que os tipos de variáveis funcionam. Exatamente. Se você, por exemplo, pega um pote ali e está escrito insetos, você coloca uma borboleta, mas você pode trocar, por exemplo, por um gafanhoto. Mas ele tem que ser, você só pode substituir ou colocar inseto naquele pote. As flores têm outra, você pode pegar uma turquesa e colocar naquele pote onde tem flores. Se você inverter, não vai dar certo. Ele precisa o pote, a variável precisa ser do mesmo tipo do conteúdo que você está colocando ali dentro. Tipos de variáveis. Tipo de dados em C++ e Spark Arduino é uma classificação que define a natureza dos valores que uma variável pode armazenar. Ele termina o tipo de informação que pode ser representada. Aí temos aqui alguns exemplos, né? Números inteiros. É o tipo de dado int. Números decimais, tipo de dado float, caracteres, palavras, tipo de dado char, verdadeiro ou falso, tipo de dado bool, ou booleano, né? Aí nós vamos aqui para o próximo slide para entender melhor, esclarecer. Aqui está falando, as variáveis flutuantes floats são usadas para armazenar valores fracionários e valores quebrados e veja como um exemplo abaixo. Aqui temos exemplo desse código aqui, de dois códigos, na verdade, vamos focar nesse float aqui. Aqui é o nosso código principal. E você está vendo que aqui é o tipo float, ou seja, é um número decimal, que essa variável número um pertence, entendeu? Aí ele colocou um valor aqui, 3,5. Vai armazenar. Vai armazenar 3,5 porque é do tipo float. Se você simplesmente ignora esse float aqui e coloca um número é igual a 3,5, vai dar erro. Porque ele precisa de um tipo pré-determinado. E o nome da variável você pode colocar o que você quiser. Número um, número 2, número 3, abacaxi, tanto faz, vai dar certo. Acho que como questão de organização, você sempre coloca um nome que você tenha familiaridade com aquilo que você está guardando, para você não ficar perdido depois no código que você está fazendo. Mas vai funcionar. Aqui é o exemplo também para o inteiro. Aqui já guarda valores inteiros, não quebrados, não decimais. E vai dar certo, porque ele colocou tipo inteiro. O nome da variável é igual o valor que ele quer usar. Aqui você está vendo que ele faz um outra também, uma outra variável. Não é a mesma, é outra, que aqui é 2, né? Para guardar outro valor. Se você quiser fazer uma soma com variáveis, alguma conta também vai dar, porque a variável tomou o valor do, do dado que você tomou. Então você consegue fazer, inclusive, operações matemáticas só com variáveis, tendo o conteúdo delas. Variáveis booleanas e caracteres. As variáveis booleanas são usadas para armazenar e podem ser verdadeiro ou falso. Veja como exemplo abaixo.
Então, nós temos aqui um exemplo aqui no nosso código. Está escrito bool, o nome da variável tem carro, é igual a true. O que que ele faz? Ele armazena basicamente true ou false. Ou seja, ele vai armazenar se aquela informação é verdadeira ou não. Pode ser utilizado para vários tipos de códigos, se você quer validar alguma situação. Então, é basicamente verdadeiro ou falso. Aqui, nós temos aqui as variáveis. Caracteres char são usados para armazenar um único caractere, podendo ser letras, números ou símbolo. Veja a seguir. Aqui nós temos basicamente aqui o nosso código, né? Char, que é o tipo, que é caractere, né? Letra, o nome da variável é igual a caractere. Lembrando que sempre o caractere ele precisa vir com aspas para o computador identificar que aquilo é um caractere, senão ele vai achar que é uma variável qualquer como que você está criando aqui, né, em letra. Então, ele só vai poder guardar de um por um. Caso contrário, você vai ter que fazer um vetor, já é para uma aula mais para frente, mas ele vai caracterizar aqui por caractere, no caso, né? Então, vamos aqui para a próxima. Como declarar na IDE? Uma variável pode ser declarada ao especificar o tipo dela, podendo ser int, float, bool ou char, né, que são os tipos que a gente viu acima, e atribuindo-lhe um valor de acordo com o tipo especificado. A sintaxe usada normalmente é do tipo nome variável é igual a valor, por exemplo. Exatamente o que a gente falou ali acima. Aqui temos o tipo, o nome da variável que você escolhe é igual ao valor que você queira armazenar. Lembrando de sempre colocar, esqueci de falar, ponto e vírgula no final, para ele entender que é um final de uma execução, como está em todo o código em C++ que você for fazer. E declara, ó, aqui, ó, você está vendo? Ele declarou uma variável inteira. Se você colocar float ou alguma outra coisa aqui, vai dar errado, entendeu? Então você precisa classificar o tipo antes de você colocar a variável e armazenar um valor. Float, balão é igual a 5.9, né? Tá vendo que ele armazenou um valor decimal aqui. Char, ele armazenou uma letra. E bool, idade, ele armazenou os que é verdadeiro, entendeu? Então são tipos e tipos. Aí, por exemplo, um outro exemplo, se você quisesse armazenar um 5, só que você não quer que o 5 seja um inteiro, você quer que o 5 seja um caractere para se ler. Aí você vai pegar char, aí o nome que você quiser, pode ser letra, é igual a 5 entre aspas. Aí daí ele vai entender que é algo que é para ser lido, não é um número, é um caractere, entendeu? É uma curiosidade. E atividade prática do Spark perdido. Basicamente, vamos lê-la aqui para vocês. O Spark está andando pela Sparklândia e decide ir ao shopping. Porém, ele não sabe a distância até o shopping. Com dúvida, ele vai até você e pergunta qual é a distância até o shopping. Logo, faça um código que deva falar para o Spark a distância até o shopping, utilizando os conhecimentos de variáveis. Ou seja, basicamente, você vai pegar a variável, criar uma variável e vai medir uma distância. Aí, no caso, você pode pegar uma distância inteira, uma distância quebrada, acho que fica a critério. Eu vou dar um tempinho aqui, eu vou passar para o próximo slide. O próximo slide tem basicamente a resposta. Então, já vou passar. A resposta aqui, basicamente, é o código. Você está vendo aqui, ó, que aqui no Void Setup, aqui, o código que você colocar aqui vai ser executado apenas uma vez, entendeu? Mas, como esse exercício aqui não existe, você faça um looping, então não tem necessidade. É, aqui ele criou aqui um tipo inteiro, distância até shopping 10, ou seja, ele pegou uma distância de 10 até o shopping. E inteiro e float. Basicamente, ele fez dos dois aqui. E é aquilo que eu te falei, o nome da variável, ele guarda o valor
Se você quiser fazer uma operação matemática, por exemplo, distância até shopping. Basicamente, a gente não, acho que se você for fazer uma operação matemática, você vai ter que, obviamente, mudar os tipos de variáveis. Não é, por exemplo, distância até o shopping um menos distância até o shopping 2 basicamente. Vamos supor que distância até o shopping 2 seja 20. Então, você consegue fazer operações matemáticas só com o nome da variável. Ou, por exemplo, você quer que o Spark ande para frente. Então, você, para frente quanto? Eu quero que ele ande 10 centímetros. Então, ao invés de você colocar o valor 10, você também pode colocar o nome da variável que tem, que tenha o valor 10. Basicamente, é isso. E espero que tenham gostado, né? Essa foi a aula de variáveis, né? Vai estar aí para ser revisada. E no mais é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau.